De Mateus, capítulo 14, nós vamos nessa noite ser impactados pela palavra de Deus. Impactados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de impactar o teu coração. Mateus, capítulo 14, se prepare para ouvir aquilo que o Senhor tem para ti nessa noite. Não escute de qualquer jeito. Ame essa palavra, acolha essa palavra. Faça do seu coração a terra fértil para essa palavra. Eu estou com a impressão que está muito impressão. Todos acharam Mateus capítulo 14? Amém? Assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, diga assim, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Esse texto, ele é bastante conhecido de toda a igreja. Em algum momento da sua caminhada, você que já frequenta cultos, já escuta rádio, ou esse texto já virou canção, esse texto já virou livro, esse texto já virou camisa, já virou adesivo, né? Jesus e os discípulos e Pedro andando sobre as águas. Mas eu gostaria de extrair algo diferente, um princípio da nossa vida e transportar para o mundo espiritual, para que você receba de Deus uma revelação nova, para que nessa noite os teus olhos se abram para uma nova perspectiva dessa palavra. E o tema de hoje é referências alinhadas, alinhando a sua referência. Que referência é essa? Que referência é essa? Quando você vai escrever um livro, vai escrever um artigo, quando você vai pregar, quando você vai falar algo, você compõe um texto e esse texto tem referências. Você lembra de alguma coisa para escrever aquela coisa. Você lembra de alguma pregação que você já ouviu, você lembra de algum texto, e aquilo vai compondo a sua pregação e a sua mensagem. Na nossa vida somos também assim. Ao longo da vida, desde que nascemos, nós vamos olhando para as nossas referências. E essas referências vão construindo quem somos, como agimos, como reagimos, o nosso jeito de falar. Alguém já se surpreendeu ao ver uma criança agindo igualzinho seu pai, igualzinho sua mãe? Como é que pode essa criança nunca viu o pai fazer isso e age da mesma forma? Como é que pode essa criança ser tal qual o pai, ou tal qual a mãe, ou tal qual o professor? Ou se você anda muito com alguém, daqui a pouco você está rindo igual aquela pessoa, você está pensando parecido com essa pessoa, você está até se vestindo parecido com essa pessoa. É assim ou não é a vida? Não é? Nós vamos compondo referências. E eu te convido nessa noite
a refletir sobre as tuas referências. Qual referências você tem usado para construir a tua vida? Quais referências você tem usado para construir as tuas emoções? Qual experiência você tem, qual referência você tem usado para construir a tua vida espiritual? Eu te pergunto nessa noite. Sabe por quê, igreja? Porque a mídia tem jogado pesado para ser a tua referência, ou para criar referências para ti. Há pessoas que estão se especializando em ser referência, em ser influenciadores, em ser pessoas que são influenciadoras. Você sabe que existe uma profissão nova que surgiu nos últimos 3 anos no Brasil, chamada Digital Influencer. Você sabe quanto ganha por anúncio um Digital Influencer? O Digital Influencer, ele ganha no Brasil por um anúncio na sua rede social R$100 mil em média. Os mais famosos ganham entre 150 e 200 mil reais por anúncio Digital Influencer. O que é isso? Ele comprova por A mais B, a mídia comprova por A mais B que se aquela pessoa falar algo, milhões de pessoas vão fazer aquilo. Se ela dissesse, matricule na faculdade tal, milhões de jovens vão querer aquilo. Se ele colocar um boné da marca tal, milhões de jovens vão comprar aquele boné. Se aquela mulher que é digital influencer na área da saúde ou na área da atividade física, se ela sugerir uma nova dieta, milhões de pessoas vão seguir aquela dieta. Digital influencer. Pessoas que trabalham para influenciar a vida das outras. Quando você preenche um cadastro qualquer na internet, ou quando você faz um formulário para comprar um chip no teu celular, ou para qualquer coisa na vida, ali eles rastreiam a tua personalidade e tentam conhecer o teu coração, de acordo com a tua idade, de acordo com os teus gostos, de acordo com aquilo que você pesquisa no Google, de acordo com as roupas que você compra na internet, de acordo com o seu perfil, eles tentam traçar, ele vai gostar disso. Quer ver? Digita no Google assim, preço do relógio. Bote só isso no Google, preço do relógio. E veja se nos próximos dias, tudo que você abrir na internet vai aparecer. Relógio, 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 relógio. Um jovem de 30 anos, 30 e poucos anos, como esse que vos fala. Existe um perfil de um homem de 35 anos de idade. Um homem que gosta de determinado esporte, veste determinada marca. E a mídia foca naquilo que eu tento, que eu posso querer, que eu possa querer. Um tênis, um calção, uma blusa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O mercado, o mundo, a mídia está tentando a cada dia te influenciar. Isso é um passo. Existe um passo além, que é o passo de uma doutrinação dos princípios. Quando a mídia, através das novelas, dos filmes, dos youtubers, tenta propagar no teu coração uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E tenta roubar do teu coração aquilo que eles querem. Para quê? Para que você seja influenciado. Para quê? Para que isso dê dinheiro. Para quê? Para que o mercado se movimente, para que você consuma, para que você entre nesse ciclo vicioso do mercado financeiro, para que você seja influenciado pela mídia. Ele tenta chamar a tua atenção. Ei, olha para mim, você que tem 30 anos. Ei, você que tem 20 anos, isso aqui é o ideal. Ei, você, mulher que tem 32 anos, olha para essa roupa, olha para essa maquiagem, olha para isso, e você começa a olhar para muitas coisas. E nós vivemos hoje num tempo moderno em que muitas coisas tentam chamar a nossa atenção. Mas como diz Maria, só uma coisa importa. Quem entendeu essa referência? A mídia tenta te jogar para muitas coisas. Chamar tua atenção para muitas coisas, encher teus olhos. Te fazer olhar sem nem piscar para muitas coisas. Mas como diz Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, só uma coisa importa. Adorar a Deus e adorar a Jesus. Eles tentam ler o teu coração. Eles tentam ingerir no teu coração um novo padrão de referência. Isso influencia na tua vida como pai, como mãe, como filho, como cidadão e o mais grave, como cristão. A mídia tenta, o mundo tenta, a sociedade tenta tirar o teu padrão
de cristianismo de dentro do teu coração, fazendo parecer que tudo pode, de que tudo é normal, de que tudo é aceitável, de que a porteira está aberta, como se a porta do evangelho fosse muito larga, como se Jesus não tivesse requisito nenhum para levar para o céu, como se tudo fosse de todos, e todos podem fazer qualquer coisa, que no final tudo vai dar certo. Mas isso não é verdade. A porta é estreita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te chama a sofrer as suas dores nessa vida para na glória futura ser glorificado, porque Jesus está voltando. Não estou dizendo que não tem alegria aqui na terra, não. Tem muita alegria. Eu sou alegre. Eu sou muito feliz na vida que eu tenho. Mas a vida que nós temos, a alegria que nós temos, não se compara com a alegria que está por vir. Existe um preço a ser pago. Existe uma referência a ser observada. E eu te convido nessa noite, deixe Jesus curar as tuas referências. Deixe Jesus curar as tuas referências. Você não age assim à toa. Você não reage assim à toa. Na tua vida pode ter a referência de um homem mundano, de um homem carnal, de um homem prostituto, de um homem beberrão. Sei lá o que aconteceu na tua vida. Que bicho te picou, que pecado ganhou lugar no teu coração para que hoje você tente uma vida de santidade e não consiga. Sabe qual é o problema? É a referência. O problema é que nós estamos olhando para muitas coisas e as tendo como referências de nossas vidas. Mas nessa noite eu te convido a fechar os olhos para todas as referências da vida e focar naquele que importa. A referência do céu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem a cura. Há um pensador, um grande cientista que diz que o homem é fruto do meio. E que tudo que o homem faz é fruto do seu meio, onde ele nasceu, onde ele cresceu, o que ele ouviu. Isso é verdade até certo ponto. É verdade porque nós somos mesmo frutos do que nós aprendemos e vivemos. Mas essa verdade ela é uma meia-verdade. Porque a verdade completa é: o homem é assim fruto do seu meio. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Esse é o mistério da reconciliação em Cristo Jesus. Você pode ser fruto de muitas coisas, de muitas influências, digitais ou analógicas. Você pode ser fruto de muitas influências. Mas a verdade é que em Cristo, todas as influências que te fizeram ser assim hoje, podem ser rompidas, quebradas, esmiuçadas. E aí nasce um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Pronto para encarar a vida de frente, pronto para levantar a cabeça e dizer: eu sou nova criatura. Aquele pecado das influências do mal não fazem mais parte da minha vida. E eu sou nova criatura. Nesse texto que nós lemos de Mateus 14, nós podemos perceber exatamente a referência de Pedro e dos discípulos. E aí eu gostaria de te convidar para entrar nesse barco da vida. Afinal, eu creio que todos nós já sentimos o nosso barco balançando, com o vento forte e a tempestade chegando ou não. Não? Alguém aqui já sentiu o barco da vida balançar? A Bíblia diz aqui no livro de Mateus, que nós lemos, que eles ficaram tomados pelo medo e gritaram. Alguém aqui já ficou tomado pelo medo? 3 pessoas, glória a Deus. Você do YouTube, venha para essa igreja, que só 3 pessoas foram tomadas pelo medo. Só 3, não? Quem aqui já foi tomado pelo medo, em alguma situação da vida? Todos. Então eu te convido nessa noite a viajar no barco com Jesus. Vamos entrar nesse barco? Vamos. Jesus ficou só, tá certo? Depois da multiplicação dos pães e peixes, e disse: discípulos, vão na frente que eu vou orar. E os discípulos foram. E aí, quando eles estavam lá no meio do mar, com o vento dando de um lado para o outro, a maré enchendo, as ondas chegando, a Bíblia diz que eles foram tomados pelo medo. Olha, uma coisa é você ter medo, né? Outra coisa é você ser tomado pelo medo. Ter medo é natural da vida. Você está diante de uma situação como a irmã Graça passou, vem um assaltante com uma arma na mão, é natural você ter medo.
Vem uma dificuldade, algo novo, o desemprego, uma dificuldade familiar, um problema de saúde, um diagnóstico terrível. É normal você ter medo. Nós não somos super-heróis. É normal ter medo. O que não pode é ser tomado pelo medo. São dois níveis. Uma coisa é ter medo. Outra coisa é ser tomado pelo medo. E aí eles estavam lá e Jesus se aproxima andando sobre as águas. Olha a referência dos discípulos, tá? Jesus estava onde, Jesus? No monte orando. E daqui a pouco eles estão lá no meio daquela névoa, aquele arco cheio d'água, de gotas d'água, aquele vento forte, e vem um homem andando sobre as águas. O que é que eles pensam? É um fantasma. Eles não conheceram Jesus, era um fantasma. A Bíblia diz no livro de João 10, versículo 27, que a boa ovelha escuta a voz do seu pastor e reconhece e a segue. Ele diz, a boa ovelha escuta a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você acha que nesse caso Pedro estava na referência de uma boa ovelha? Os discípulos não, porque eles viram Jesus e disseram, é um fantasma. No mês passado eu tive a felicidade de participar de um congresso de pastores e líderes. E nesse congresso havia um pastor mexicano chamado Rubem Penha, que abençoou muito o meu coração. E ele contou uma história, que é uma das perguntas mais difíceis e mais frequentes do aconselhamento pastoral. É uma das perguntas mais difíceis e mais frequentes do aconselhamento pastoral pastor, essa voz é Deus, é a minha carne ou é o diabo? Os jovens querendo namorar. Pastor, essa menina vem de Deus, vem da minha carne ou vem do diabo para me atrapalhar? Os jovens que já me perguntaram isso, não levantem a mão para não se entregar. Mas eu já ouvi isso. Pastor, essa proposta de emprego agora, que bateu aqui, tocou aqui o meu telefone, é de Deus? É da minha carne, é natural? Ou é do diabo? E aí esse pastor experiente, um pastor idoso, experiente, disse assim, ele disse que terminou o culto e um irmão chegou bem cansado, assim, suado, e disse, pastor, eu fiz um compromisso com Deus de não faltar mais nenhum culto. E esse era o primeiro culto depois do meu compromisso. E aí eu fui sair de casa, o pneu do carro estava furado. E aí ele todo arrumado, cheiroso, perfumado, cabelo penteado, foi lá, trocou o pneu. Quando ele foi dar na chave, o carro não pegava. E aí ele disse, meu Deus, é Satanás me atrapalhando. Aí ele, eu não vou desistir. Aí tentou novamente o carro não pegou. E aí ele chamou um táxi. Quando ele entrou no táxi, um engarrafamento. Fora do normal, domingo, um engarrafamento. E aí ele batalhando engarrafamento. Quando ele percebeu, tinha havido um acidente terrível. E aí, por isso o engarrafamento, ele disse, foi Deus que secou o pneu, foi Deus que não deixou o carro pegar, porque ele me livrou do acidente. Aí ele perseverou, aí o carro ficou parado, ele foi a pé, ultrapassou o acidente, pegou outro táxi, chegou na igreja, já no meio da pregação. Aí terminou a pregação. Aí ele chamou o pastor e disse, pastor, eu estou com essa dúvida agora. Quem não deixou eu vir para a igreja na hora que eu me comprometi? Foi Deus? Foi a minha carne? Ou seja, as coisas naturais da vida? Ou foi Satanás? Foi Deus que me livrou do acidente? Foi Satanás que não queria me deixar vir para o culto? Ou simplesmente foi uma coisa natural da vida? Olha que pergunta difícil, não é? O pastor escuta cada coisa, sabia, irmão? Tenha carinho com seu pastor, viu? Aí o pastor muito sábio, ele disse assim, olha, enquanto você não souber reconhecer a voz de Deus, você não está pronto para entrar no Evangelho. Enquanto a voz de Deus estiver no mesmo nível da voz do diabo e da voz da carne, você ainda não conhece nada sobre Deus. Enquanto as coisas acontecem na tua vida e você fica sempre nessa dúvida, é porque você ainda não conhece a voz do seu Criador. Quando você conhece a voz dele, ele te conhece e você o segue. Quando alguém conhecido teu fala no telefone, você
conhece a voz. E você atende aquela voz, porque essa pessoa te conhece. Mas quando você nunca ouviu a voz de alguém, essa pessoa fala contigo a primeira vez. Pode ser Deus, pode ser o diabo, ou pode ser qualquer pessoa, porque você não sabe quem é. Eu te convido nessa noite a conhecer a Deus. A conhecer a Deus. É um fantasma. Ah, meu Deus, pastor, é um fantasma na minha vida. Quem sabe não é a mulher que Deus reservou para ti? Vinha andando sobre as águas, era Jesus. Eles tinham acabado de estar com Jesus. E Jesus vinha milagrosamente andando sobre as águas e eles disseram, é um fantasma. Nós precisamos conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, conhecemos a sua voz. Como conhecer a voz de Deus? Agora é a segunda pergunta. Como ter na nossa cabeça a referência da voz de Deus? A referência. Como? Se relacionando com Ele. Convivendo, orando, lendo a palavra, adorando sem cessar. Todo dia na presença, todo dia homens que oram. Homens que oram. Cadê vocês no grupo dos homens que oram? Tem alguns homens muito frequentes e abençoados, mas faça parte desse projeto. Nós temos um grupo no WhatsApp da igreja chamado Homens que Oram. Todo dia, 6 da manhã, meio-dia e meia-noite. Homens orando, homens orando. Homens, para quê? Para conhecer a voz do seu Criador. Para conhecer, para conviver, para estar mais perto. Para apresentar a Ele as nossas queixas. Para que o medo não nos domine. Esse problema foi resolvido quando Jesus disse, não temas. Jesus disse isso. Ele disse, tende bom ânimo, não temas. E aí Pedro disse, é Jesus mesmo? Jesus, se é tu mesmo, me chama para ir. Me chama a andar sobre as águas. Vocês notam que a referência de Pedro já mudou. A primeira referência de Pedro sobre Jesus era Jesus é um fantasma. Se você for aqui na Praça do Carlito e perguntar, quem aqui já ouviu falar de Jesus? Todo mundo. E no Brasil todo mundo. Um país considerado cristão. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas poucos conhecem a sua voz. Poucos escutam a sua voz. Poucos ele conhece e poucos os seguem. Há uma grande diferença entre ouvir falar e andar com ele. Uma grande diferença. E eu te convido a superar essa grande diferença. E aí mudou o foco. Aquele que antes era o fantasma, agora é Deus. Pois Deus, Jesus, me chama para andar contigo sobre as águas. E aí Pedro faz o quê? O que é que você faria? Existem aqui 2 grupos de discípulos agora nessa passagem. Aqueles que ficaram no barco olhando e aquele que botou o pé na água e foi. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você nessa história? Qual foi a resposta de Jesus para a indagação de Pedro? Ele disse, vem. Vem. Você está disposto a colocar o pé sobre a água? Pois vá. Não fique observando. A Bíblia diz em Tiago que o reino de Deus, que Deus se agrada não só de ouvintes, mas de operosos praticantes da palavra de Deus. O Senhor não te chama só para ser um ouvinte do Evangelho. O Senhor te chama para ser um operoso praticante do reino de Deus e da sua vontade aqui na terra. Praticante, aquele que bota o pé na água. E o que é andar sobre as águas? O que é? Andar sobre as águas, sabe o que é? É fazer algo que você não pode fazer sozinho. O Senhor te chama na sua palavra, no seu Evangelho, a fazer algo que você não pode fazer sozinho. Isso é um milagre. Mas isso só aconteceu porque a referência de Pedro agora estava em Jesus. Ele foi olhando para Jesus, foi vivendo um milagre, e na vida dele aconteceu algo que só Jesus poderia fazer. Quem aqui, nesse auditório, aí no YouTube, está precisando de algo que só Jesus pode fazer? Você está aqui nessa noite precisando de algo que só Jesus pode fazer? Pois coloque o pé na água. Haja pela fé. Olhe somente para Jesus, porque Ele vai te chamar a andar sobre as águas. Quando nós colocamos a nossa fé em prática,
quando a nossa fé deixa de ser retórica e filosófica e passa a ser poder de Deus, aí sim nós andamos sobre as águas. Aí sim o milagre acontece. Essa base bíblica de Jesus, ela é uma base bíblica de todo o Velho Testamento. Ora, quando Moisés foi abrir o Mar Vermelho, Jesus disse: aponta o cajado, toca as águas. Para quê? Para dizer assim: olha, eu vou agir conforme a tua fé. Josué, vai lá com os homens, com a arca da aliança nos ombros. Vai parar o rio Jordão. Aí Josué, deve ter pensado: vai, Senhor, para logo esse rio. Aí Jesus disse: não é assim não. Não é assim não. Bota o pé na água que o rio para. E assim foi feito. Os sacerdotes colocaram o pé na água. Uma cidade para trás, o rio parou. E eles passaram a pé enxuto. Porque eles colocaram o pé na água. Nós vivemos uma geração de crentes. Agora não falo mais de mídia da sociedade. Não é bem distante não, agora eu falo com você. Nós vivemos numa sociedade de crentes que querem andar sobre as águas, mas não querem colocar o pé na água. Que querem ver o fogo acontecendo, o milagre, querem ver Jesus resolvendo os seus problemas, mas não querem agir pela fé. Quer viver um evangelho de mídia, de novela, de televisão. Meus irmãos, o evangelho não é mídia nem novela. O evangelho é poder de Deus que tira o pecado de dentro do coração do homem. Sabe o que é botar o pé na água? É abrir mão das velhas coisas, abrir mão do medo, deixar para trás as ansiedades e dizer: agora eu vivo por Cristo, eu olho para Cristo e eu vou andar nas águas por Cristo. E é isso. Você quer milagre? Pois pague o preço da santidade, do arrependimento, da vida no altar. Mas hoje as pessoas querem viver no mundo e receber de Deus os seus milagres e maravilhas. A Bíblia diz que da mesma fonte não vai jorrar água doce e água amarga. Jesus disse. É impossível que você viva sob alicerces mundanos e receba milagres do céu. É impossível. Porque o nosso Deus, Ele zela pela sua igreja, pela sua noiva. Você quer ser abençoado por Deus? Quer viver o sobrenatural de Deus? Amém ou não amém? Essa mensagem pode até que não seja para todos, mas é para aqueles que querem algo diferente com Deus, que querem sair da vida religiosa. Na igreja não existe relógio de ponto. A igreja é um lugar para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Não existe essa vida de você querer os milagres de Deus e não pagar o preço por eles. Existe um preço a ser pago. Esse preço foi pago na cruz. Nós precisamos agora tomar posse dessa herança e viver como as ovelhas que o seguem. Em nome de Jesus. Gideão estava na batalha com os midianitas. A intenção de Deus era dar vitória a Gideão. Mas como foi que a batalha foi vencida? Numa mão, tochas, luz. Na outra mão, vasos. Vasos de barro. Não seria mais fácil somente o anjo ter ido lá, ter dispersado os midianitas e tudo ter acontecido? Deus estava levantando no coração de Israel a fé e a fidelidade de um Deus que você dá o passo e Deus vem com a sua resposta. Levanta a tocha, quebra o vaso, faz o barulho. Os midianitas fugiram por si mesmos, deixando para trás todos os despojos de guerra. Um dia desse, um arqueólogo achou, lá em Israel, uma terra de alguns terremotos ao longo dos anos. Essa história de Gideão aconteceu há mais de 1000 anos atrás. Aliás, 1000 anos antes de Cristo. E aí, muitos terremotos, E lá em Israel é uma área muito complicada de fazer arqueologia, por conta da briga dos terrenos, a questão dos islâmicos que estão lá. Jerusalém não pode ser escavada, é uma burocracia gigantesca. Mas eles acharam. Eles acharam os despojos de Midian, do dia da vitória de Gideão. Eles acharam elementos de Midian na fronteira de Israel, dizendo: aqui eles fugiram, mas deixaram tudo para que Israel pudesse desfrutar. Aquele povo que viveu anos e anos em opressão de Midian estava livre. Por quê? Porque deram o passo da fé. Colocaram o pé na água, subiram no monte, quebraram os vasos e levantaram as tochas. Você entende que o reino de Deus é tomado por aqueles que botam o pé na água. Glória a Deus. Você está comigo nessa mensagem? Mas de repente, o foco de Pedro mudou.
A referência de Pedro mudou. Ele estava olhando aqui para Jesus e andando sobre as águas. Você imagina, né? Os discípulos lá no barco, Jesus e Pedro no meio do caminho, e andando sobre as águas. E de repente, a Bíblia diz que ele observou. O que foi que ele observou? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. De novo, medo. Sabe o que é que te separa muitas vezes de viver o melhor de Deus na terra? É um inimigo chamado medo. E ele, reparando, porém, na força do vento. Agora a referência de Pedro não estava mais em Cristo. Estava na força do vento. E Jesus, a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, no começo desse texto que nós lemos hoje, que o vento era contrário. O vento era contrário. E Pedro parou de reparar em Jesus e começou a reparar na força do vento. E aí ele começou a submergir. O que é a força do vento para você? O que é a força do vento? As coisas da vida, as más notícias, os problemas, as dificuldades, as questões interiores, as crises, as ansiedades, são a força do vento. De repente você está aqui na igreja, está firme, está no seu pequeno grupo, está vivendo o melhor de Deus, mas de repente vem e muda o foco. Isso acontece com pessoas da igreja, isso acontece com pastores, isso acontece com ministros de louvor, isso acontece com grandes cantores evangélicos. Você vê um ministério em ascensão, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, vivendo na dependência do Senhor, de repente mudou o foco. Mudou o foco. Deixou de olhar para Jesus. E o que é que acontece? Afunda. Afunda. Porque quando você não está olhando para Jesus, o teu foco mudou. E você para de viver milagres. E você começa a afundar nas mesmas águas que antes você estava andando sobre elas. Porque você parou de depender. Você parou de estar por perto. Você parou de ouvir a sua voz. Você parou de depender da voz de Deus. Eu te convido nessa noite a olhar para Jesus e nunca mais perder o foco. Sabe por que o pecado vem na igreja? Mas é tantos anos de igreja, mas o pecado está lá. Porque não está olhando para Jesus. Aí vem bem. Aí cai. Por quê? Porque o pecado estava lá. Porque parou de olhar só para Jesus. Quando nós paramos de olhar só para Jesus, a carnalidade aflora. Vem de novo. Vem com força. O que foi que aconteceu domingo aqui na igreja? Quem estava aqui domingo na igreja? Quem viveu aquele sobrenatural aqui no final do culto? Sabe o que foi aquilo, igreja? Foi porque a gente estava olhando só para Jesus. Não havia desculpas para você ficar aqui. O culto já estava encerrado, o portão estava aberto. Todos os carros estavam lá fora. Todos os que ficaram aqui em adoração, por mais 40, 50 minutos, que eu nem sei quantos minutos foram, foi porque estavam focando somente nele. Foque somente nele, porque ele está aqui nesse lugar. Porque nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E Ele está no meio da sua igreja. Jesus está passeando aqui no meio da sua igreja. Ele está aqui. Jesus glorificado está aqui nessa noite. A Bíblia diz, onde houverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E se tem uma coisa que eu creio nessa vida, é a Bíblia e a palavra de Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Haja como quem crê que Ele está aqui nesse lugar. Creia. Se você tem a fé suficiente para acreditar de verdade que Jesus está aqui nesse lugar, nada mais tira a tua atenção. Nada mais tira a tua atenção. Nada tira o teu foco. Nenhum pensamento, nenhum pecado, nenhuma coisa velha, nenhuma coisa que ficou para trás vai tirar o teu foco, porque Jesus está aqui nesse lugar. Pastor, parece uma coisa. Quando eu faço o compromisso da aliança com Deus, da restauração do Evangelho, aparece tanta tentação na minha vida. Quem aqui já passou por isso? Todo mundo, né? Quando você vai se ajeitar, quando você intenciona algo, vem a tentação. Não é verdade? É assim ou não é verdade? É assim ou não é assim? É assim.
Por que é desse jeito? Sabe por quê? Porque o inimigo ele tenta acender outdoors, iluminar outdoors, dizendo, olha, aqui está a mulher que você quer, aqui está o que você precisa, aqui está o pecado que vai te alegrar, e ele vai te desviando do meio do caminho. A vida do cristão é um caminho. E caminho não é para você ficar parado, caminho é para caminhar, caminho é para andar, caminho é para chegar num destino. O caminho não é um lugar para ficar parado, o caminho fala de atividade, de dinamismo, o caminho fala de caminhada, de corrida. E Jesus é o caminho. E aí ele tenta, o inimigo das nossas almas tenta nos desviar, colocando para os homens o que é que ele coloca na frente dos homens? O que é que te tenta, homem? O que é que tenta os teus amigos? Mulheres. Mulheres fáceis, mulheres bonitas. Mulheres que se jogam para você. Dinheiro, pecado, corrupção, maledicências. Isso já englobando mulheres e homens. E ele começa a acender luzes de acordo com a tua fraqueza para te tirar do caminho. Te tirar do caminho. Sabe o que é isso? É a força do vento. E aí Pedro parou de reparar em Jesus e começou a pensar, esse vento está forte, esse vento está contrário, o mar está agitado, eu vou morrer. E vem o medo, e o medo domina, e vem o desespero, e vem a insônia, e vem o mal do nosso século. Por que tantas farmácias em Fortaleza? Por quê? Pergunte assim, por quê? Por quê? Vamos fazer um pouquinho de propaganda? De graça, viu? Extra Farma, Pague Menos, Drogazil, abrindo. Há uma piada em Fortaleza que se você passar meia hora parado na esquina, você vira uma farmácia. Vem alguém e faz de você uma farmácia. Todo canto aqui vira farmácia. As farmácias, as coisas mais lindas, não é? Iluminadas. Dá até vontade de ficar doente, só para comprar um remédio naquela farmácia. Né? Aí você chega lá, tem perfume, né, Lana? Tem picolé, tem sorvete, tem tudo, chocolate. Você entra e fica doente de novo, para voltar de novo comprar remédio de novo. Por quê? Sabe quais são os campeões de venda de medicação em Fortaleza? Analgésico e antidepressivo. Só que o analgésico é bem baratinho, não é verdade? Barato. E o antidepressivo é barato? É não. O que tem sustentado as nossas farmácias em Fortaleza é ansiolítico e antidepressivo. Não estou dizendo que é errado tomar remédio quando você está doente. Não estou dizendo. Eu respeito a medicina. O que eu estou dizendo é que há muitas pessoas se socorrendo de remédios e medicações porque não conseguem lidar com as suas crises interiores. E Jesus é a solução das crises interiores. Jesus é a solução. Há crises que se resolvem com medicação, é verdade. A medicina tem o seu espaço. Mas a verdade é que a nossa sociedade está doente da alma. Por isso, tanta farmácia. Mas a resposta da depressão, da crise, da ansiedade, que tudo começa no medo, está em Filipenses capítulo 4. Você sabia disso? Como é que pode, hein? Isso escrito, quase 2000 anos atrás, pelo apóstolo Paulo. Está lá a resposta da ansiedade. Você sabia que o começo da ansiedade é o medo? O medo. Você tem uma situação que você tem medo. Pedro olhou para o vento e teve medo. Aquele medo se torna uma ansiedade. Quem aqui já ficou ansioso? Coração acelerado, mãos suando frio, pensamento acelerado, insônia. Ninguém aqui sentiu isso alguma vez na vida. Pasmem, o futuro da ansiedade, o próximo passo é a depressão. A depressão é a falta de esperança. A tristeza profunda da alma, que não passa. É algo profundo de dentro do coração da pessoa. Mas Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: apresentai as vossas petições diante do Senhor. Olha aí. Olha a terapia espiritual. Apresentai as vossas petições diante do Senhor. Aí o apóstolo Paulo continua. Apresentai com orações, súplicas e ações de graça. Por quê? Sabe por quê? Porque Ele vos dá a paz que excede
todo entendimento humano. Quando você apresenta com oração, com súplica e com ações de graça, Ele que tem a paz, Ele te dá a paz, que excede todo entendimento humano. E essa paz, diz o apóstolo Paulo, será a guardiã da vossa mente e do vosso coração. Filipenses capítulo 4, está lá. Você está triste, está ansioso, está com medo. Pega essa bagagem que você está carregando nas costas e apresenta diante de Jesus, com oração, com súplicas e com ação de graça. Como é que faz isso? O que é oração? A oração é falar. Você já falou para Ele? Já se trancou no quarto? Já sentou numa cadeira e já desabafou com Deus? Se você nunca fez isso, eu já fiz isso. Aliás, eu faço isso. Eu continuo a fazer isso porque está escrito que isso é cura do coração ansioso. Apresentai a Ele as vossas crises, as vossas petições, mas com orações e com súplicas. O que é a súplica? É uma oração mais fervorosa. Eu te suplico, Senhor, olha para mim. O que foi que o cego de Jericó fez? Ele suplicou. Ele disse, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E aí, a paz, que excede todo entendimento humano, curou o cego de Jericó. E com ações de graças. O que é isso? Não perca a capacidade de agradecer a Deus pela sua vida, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Não perca a capacidade de ser grato a Deus pelo que Ele é para você, pela salvação na cruz de Cristo. Não perca. Não se sinta acima do bem e do mal. Não ache que Jesus está sempre te devendo algo, porque Ele não te deve nada. O maior preço já foi pago e foi pago na cruz. Há muitos irmãos que chegam na igreja ou nas igrejas por aí, com a sensação de que Jesus está devendo algo a ele. Como se ele fosse o bichão e Jesus estivesse devendo. Ah, mas porque já era para ter acontecido. Ah, mas porque pelo tempo que eu estou orando já era para estar respondido. Ah, porque Deus prometeu. Ah, porque... Meu amigo, Jesus não está te devendo nada. Se tem algum devedor nessa história, é você, bonitinho. Sou eu. Ele já deu tudo. Ele não deve mais nada. Está consumado, está feito, está realizado, está curado, está entregue. Agora bota o pé na água e olha para Ele que você vai viver o sobrenatural de Deus. Não perca o foco. Não perca o foco. Não perca o foco. Se há uma coisa que pode acontecer de ruim na tua vida, é você perder o foco. Porque você fica deformado. Você fica afogado. Aquilo que você cria, agora não crê mais. E vem no teu coração a dúvida. A dúvida é o inimigo, a inimiga da fé. Ora, se a fé é a certeza, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que não existem. O que é o contrário da certeza? É a dúvida. Será que é assim mesmo? Será que é para ser radical desse jeito mesmo? Será que o evangelho é tão duro assim mesmo? Será que não tem um jeitinho brasileiro de colocar Jesus, de ir para o céu e continuar vivendo os pecados? O que é isso? É a dúvida. A dúvida fez Pedro afundar, porque Jesus olhou para ele e disse, Pedro, por que duvidastes? Por que duvidastes? Olha a prova. O medo veio trazendo dúvida. Pedro, por que duvidaste? Aí você diz assim, pastor, essa pregação chegou atrasada. Porque eu já perdi o foco. Porque mesmo na igreja, mesmo no evangelho, eu já perdi o foco. E tem um pecado que me apavora. Tem noites em que eu sou dominado pelo medo. Há situações da minha vida em que a ansiedade bate forte no meu peito. E eu me sinto como se eu estivesse afogando. Olha a referência. Primeiro, para ele, Jesus era um fantasma. Fantasma, vamos traduzir o fantasma? Algo nebuloso, sem forma, né? Difícil de dizer o que é. Depois, Jesus era Deus, que fazia ele andar sobre as águas. Agora, ele estava em dúvida se Jesus podia mesmo mantê-lo sobre as águas, mesmo com aquele vento contrário. E ele afundou. Mudou a referência.
Essa pregação chegou atrasada para você? Não. A palavra de Deus nunca chega atrasada. E nesse mesmo texto nós encontramos a solução. E Pedro gritou. E Pedro gritou. Está escrito aqui no capítulo 14, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou. O que é gritar? Gritar, quando é que você grita? É o desespero, é uma vontade forte, é uma intensidade da fala. O grito é uma fala intensa. É uma intensidade, uma situação de urgência. Você grita quando você está em urgência. Me ajuda, me socorre, vem um ladrão, me ajuda, está passando mal, está morrendo aqui. Você grita. E Pedro gritou. Qual foi o grito de Pedro? Salva-me, Senhor! Ele gritou. Ele gritou porque ele precisava. Ele gritou porque era urgente. Ele gritou porque ele não aguentava mais se afundar no mar. Ele gritou porque a dúvida reinou no seu coração, mas no seu coração ele sabia que Deus estava ao seu lado. Ele gritou porque ele queria intensamente sair de dentro do mar e voltar a caminhar ao lado do seu Jesus. Se por acaso você perdeu o foco em algum momento da tua vida, essa é a noite de gritar e dizer: salva-me, Senhor! Só grita quem tem urgência. Só grita quem quer. Quem não quer, não grita não. Quem não quer resolver, não grita não. Quem quer resolver, tanto faz como tanto fez e tá bom e tchau. Mas quem quer resolver, grita. Quem quer resolver, faz qualquer coisa. Você já teve uma dor grande. Meu pai